Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com vocês mais uma vez esta manhã. Tenho certeza que teremos uma EBD abençoada. Na nossa manhã de hoje, teremos a presença, a participação do pastor Edivaldo. Ele é pastor e ele congrega na Igreja Batista dos Mares, em Salvador. E ele se dispôs a colaborar com a nossa EBD. Mas antes de passarmos para o momento da EBD, eu queria falar com vocês sobre ansiedade. A Bíblia diz que nós não podemos ao menos acrescentar um fio de cabelo. A Bíblia diz também que devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele está cuidando de nós. Saiba que Deus está cuidando de mim e de você. Deus jamais perde o controle das coisas. Oremos para darmos início à nossa EBD esta manhã. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua graça. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. Abençoa, Deus, cada uma dessas pessoas que irão ouvir a EBD esta manhã. Eu tenho certeza que o Senhor irá ministrar os nossos corações de forma profunda. Deus, toma a direção de todas as coisas que irá acontecer hoje. E declaramos total dependência do Senhor. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Teremos agora a participação do pastor Edivaldo. Olá, irmãos. Uma alegria poder estar com vocês nesse momento. Irmãos da Segunda Igreja Batista de Alagoinhas que nos recebem aí na sua casa, que nos acolhe no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja nesse momento, participando desta EBD, você está sendo abençoado e também abençoando a nós nesse momento. Agradeço ao pastor Gomes, a educadora da igreja e a indicação da irmã Eliane Villaflor, e quero, acima de tudo, agradecer a Deus por estarmos juntos nesse momento. Eu gravo aqui da Igreja Batista dos Mares, o irmão Jorge Camin, aqui na técnica, me ajudando nessa gravação. Muito obrigado, Jorge, e que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Irmãos, o tema que nos foi reservado é uma abordagem sobre a Igreja de Cristo nesse momento. Nesse instante que o mundo está passando por uma pandemia e passando por uma grande dificuldade, nós temos que pensar para que serve a Igreja de Cristo. Igreja para quê? É a nossa pergunta nesse momento. Igreja para quê? Qual a razão da existência da igreja? Qual a razão dela estar aqui até hoje? E qual a razão de sermos aquela instituição em que Deus imaginou, Deus construiu e Deus nos entregou? Nós temos a honra imerecida de, como humanos, participarmos de uma agremiação que o próprio Deus inspirou. Talvez Deus não tenha feito estatutos, ou regulamentos, ou alguma regra humana, claro que não, mas Deus inspirou a igreja nos corações de tantas e tantas pessoas para que hoje fôssemos o que somos. Mas a pergunta surge, será que somos o que Deus espera de nós como igreja? Será que somos o que Deus quer de nós como igreja? A pergunta tem muitas respostas. Eu gostaria de ler nesse momento em Efésios 2, a partir do verso 19, que diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Na verdade, esse texto se refere basicamente a essa construção espiritual que chamamos de igreja. Não a edificação física, mas a edificação em Cristo a partir da ação do Espírito em nossas vidas, que nos resgata, nos tira do mundo e nos chama para uma convivência de acordo com o propósito divino. E é sobre propósito divino
que falamos nesse momento, a partir de agora. Por que a igreja existe até hoje? Porque ela permanece, apesar de tantas perseguições, lutas, destruições, ela permanece firme, porque foi e é um propósito de Deus. Desde Gênesis, não pense em igreja apenas no Novo Testamento, pensemos em igreja desde o Gênesis. Parece que ali havia uma preferência por aglomerar. O que hoje é proibido, naquele tempo era preferido. Era preferido. Alguém até disse certa vez que nós somos a resposta à solidão de Deus. Deus criou o homem, criou a mulher, criou essa humanidade toda, porque se sentia só nos céus. Pastor, isso é heresia? Eu não sei se é heresia ou não. Eu sei que nós somos os queridinhos de Deus. Nós somos o povo que Deus escolheu para amar e a ponto de fazer-se carne e se entregar por nossos pecados e nossas falhas. Na convivência do Éden, tinha até hora para o culto. Veja lá em Gênesis 3:8. Você está em casa, pega a Bíblia aí, senta com outro do seu lado, abre a Bíblia agora em Gênesis 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Irmãos, o texto indica, talvez seja poesia, mas indica que em algum momento das tardes, naquele paraíso, Deus descia para conversar com os homens. Deus descia para estar próximo aos homens e tinha um prazer de estar ali. E eram amigos, e eram íntimos. Até que o homem peca e tem que se esconder de Deus. Parece que a igreja, nesse momento, rachou. O pastor chegou, procurou os membros e não tinha ninguém. Todo mundo escondido, que estavam nus, estavam em erro, estavam em pecado, estavam afastados daqueles momentos gostosos de convivência com o próprio Deus. Vejam o prazer, a alegria, o inusitado de Adão, Eva e mais pessoas no Éden ali, diante de Deus, o tempo todo, diante do Pai, conversando pessoalmente com Deus. Portanto, a igreja tem essa origem no Éden. No Éden, ela é quebrada, o homem entra em pecado e se afasta de Deus, mas depois vem o próprio Cristo para resgatar essa igreja, para restaurar essa convivência com Deus. Estamos falando aqui, meus irmãos, em termos simbólicos. Em termos simbólicos. Mas há muita razão e muita verdade nisso tudo. Depois, esse encontro vespertino com Deus evolui para a adoração familiar. Muitos anos depois, Noé, Abraão e outros e tantos outros começam a adorar o Senhor. A adoração evolui para o culto em grupo. Não mais o culto solitário, não mais o culto em que a pessoa buscava no seu altar particular a presença de Deus, mas um culto em grupo, em que havia um prazer de estar juntos ali. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Êxodo 5, versículo 3. Deixa-nos ir para adorar. Era o pedido feito a Faraó pelo povo de Deus. Deixa que nós saiamos caminho de 3 dias e ali adoremos em grupo ao Senhor. Parece começar ali uma intenção de adoração em grupo. As pessoas queriam se juntar, sair do Egito, andar 3 dias e ali então adorar ao Senhor, levantar um altar e erguer suas vozes ao Senhor e com medo talvez do Senhor os punir ou trazer uma pestilência, uma espada sobre eles. Havia mais temor do que amor. Quando hoje nós olhamos
e vivemos a igreja de Cristo, nós entendemos que a nossa convivência com Deus é fundamentada no amor e não no temor da espada ou da pestilência. Algumas igrejas insistem em trabalhar a culpa e o peso de uma espada sobre os seus membros e congregados para manter os fiéis à palavra, para estabelecer uma suposta comunhão com Deus sob ameaça, sob imposição de culpa e, de certa forma, acorrentando pessoas a princípios humanos, esquecendo que a igreja, que é na igreja de Cristo que vivemos sob o mais intenso amor, ou pelo menos deveria ser assim. Êxodo 25, versos 8 e 9 está escrito: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Fareis um santuário, fareis um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio de vocês. Agora a ideia aqui já é algo mais organizado. Já na caminhada, na jornada saindo do Egito, aqueles homens são orientados a fazerem um tabernáculo, uma tenda gigante, onde as pessoas pudessem estar ali agrupadas, no horário certo, dentro de um procedimento, até os móveis seriam planejados para aquele momento. Já é uma fase mais organizada do culto ao Senhor. Já surge mais tarde ainda, bastante mais tarde, a figura do templo. Você sai do tabernáculo, constrói toda uma comunidade de adoradores ao Senhor, você tem gerações e gerações, até chegar em 1 Reis, capítulo 8. Irmãos, isso não foi no estalar de dedos. Séculos e séculos se passaram para chegar até esse formato. Não foi tão rapidamente assim quanto estamos gravando aqui, claro que não. Mas em 1 Reis 8, versos 28 e 29, tem algo sobre isso. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. E nesse texto aqui na sequência, o templo é um lugar de encontro com o Senhor, para perdão, para clamor, para adoração, para louvor, para aprendizado também da palavra, para a leitura dos poucos textos que havia nessa época, mas acontece que naquele momento ali, era o que eles tinham de orientação de Deus. Era o templo como lugar especial, casa de Deus. Era a casa de Deus. Claro que nós sabemos que Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Deus mora no coração de cada um. Eu perguntei em uma turma de seminário, Deus mora onde, irmãos? Ah, mora no céu. No céu, que Deus que mora no céu? Deus mora dentro de nós, irmãos. Em nosso coração, a praia de Deus é a nossa vida. Essa ideia de céu, que Deus está sentado no céu, isso é outra história. Quer saber o endereço de Deus? É a sua vida, é o seu coração. Somos templo, somos local de habitação de Deus. Lá no antigo Israel, a ideia era que Deus morava num lugar. E se aquela casa fosse destruída, Deus parece que iria se afastar daquele povo. Tinham o maior cuidado, protegiam aquela casa, honravam aquela casa, porque na cabeça deles era a habitação de Deus. Deus morava ali e pronto. Irmãos, o templo era referência do povo como nação, o templo era referência de justiça, era referência de adoração, era referência de aprendizado, era referência do próprio povo como uma entidade. O povo se sentia mais povo quando estava no templo, quando ia ao templo. Todo judeu deveria ir pelo menos uma vez na vida ao templo em Jerusalém para que pudesse ali ser como que batizado. Eu estive no templo em Jerusalém. Mas vamos adiante. Esses são os primórdios da formação da adoração templária,
dentro de um modelo em que o Senhor estabelece, o povo passa a crer que dentro do templo era onde funcionava a igreja de Cristo, de Deus. Mas na fase neotestamentária, quando nós quando partimos para uma compreensão mais do Novo Testamento, nós entendemos um pouco mais sobre essa relação de Deus com os homens. Essa relação de Cristo com a sua igreja. Cristo fundou alguma religião? Não. Cristo não é senhor de religião nenhuma. Não criou nenhuma religião. A religião é coisa dos homens. E fundou alguma igreja? Também não. A não ser o seu ministério universal. Quando ele se refere em Mateus 16 a Pedro sobre igreja, sobre edificar sua igreja, ele não falava de uma igreja com placa A, B ou C, aqui em Mares ou aí em Alagoinhas. Não. O que ele dizia era sobre o ministério universal, que também não é esse universal que está pensando aí, não. É universal no sentido global, em que a humanidade seria acolhida por um tabernáculo invisível. E, aliás, é o que está preconizado lá em Apocalipse. Já não há mais o tabernáculo, porque Deus está sobre o seu povo. E essa era a ideia de Jesus, abarcar a todos para estarem sob o seu manto de graça, o seu manto protetor. Em Mateus 16 está escrito, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então disse Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Irmãos, Jesus não está dizendo aqui que vai fundar a igreja sobre a pessoa de Pedro. Ele faz um trocadilho. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, é nesse trocadilho que ele afirma que vai levantar a sua igreja. E qual é a pedra? É Pedro? Não. A pedra aí é o próprio Jesus, é o testemunho de Pedro. Tu és o Cristo, tu és o Senhor, tu és o Messias. Aí o Senhor diz, olha, você é Pedro, você é um cara firme, você é rocha. E sobre essa rocha, sobre essa sua afirmação, sobre esse seu testemunho, é do que você está falando aí, de mim, é sobre a base do que eu sou, que fundaremos o nosso ministério universal. Irmãos, nunca o Senhor Jesus disse que fundaria a sua igreja sobre a pessoa de Pedro. Não. Mas sim sobre a pessoa da qual Pedro falava no seu testemunho. Tu és o Cristo. Essa pedra, essa firmeza de afirmação, essa rocha, essa declaração bastante pétrea, imutável. É sobre essa afirmação pétrea, imutável, que Cristo iria fundar o seu ministério. Em Atos capítulo 20, verso 28, está escrito, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Olha só, a igreja de Deus. A igreja de Deus. Aqui surge uma verdade estonteante. Não pode haver donos de igreja. A igreja ela é de Deus. Ela pode ter muitas placas e muitas faces, muitos desdobramentos, muitos segmentos, mas ela é a igreja de Deus. Toda vez que alguém se levanta, se arvora de fundador dessa ou daquela denominação, dessa ou daquela religião, tenha medo, porque foge exatamente desta certeza que está escrita aqui, a igreja de Deus, da qual todo o rebanho que está sob o Espírito Santo se reúne, convive, comunga, se ama. É isso que a Bíblia fala, a igreja de Deus, na qual o Espírito Santo está
a qual o Espírito Santo mantém até hoje, a qual o Espírito até hoje cuida, zela e ama profundamente. Ela foi construída sobre a pessoa de Cristo e deve fidelidade a esse Cristo. Seus ensinos, seu testemunho do Pai, seu amor, sua orientação, é isso que faz com que a igreja cada vez mais se identifique com o Senhor Jesus. Se a igreja não tem identidade com Cristo, ela é qualquer coisa menos igreja. Ela não é, nunca será uma igreja se não estiver fundamentada na identidade do seu Senhor, não estiver parecida com seu Senhor. Em Efésios 5, 25, é um texto bastante conhecido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deus ama e se entrega. Jesus ama e se entrega. Ele se deixou pregar na cruz por amor a essa igreja que um dia surgiria e como hoje existe. Deus amou desde o Éden, Cristo amou intensamente, o Espírito continua nos amando, nos protegendo, nos motivando a crescer como igreja de Cristo. A igreja, no livro de Atos, é também uma família. Atos 2, 42 e 44, texto bastante conhecido, cada vez que se fala em família, em igreja como família, em comunhão, em comunidade. Atos 2, 42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é família, estar juntos, ter tudo em comum, compartilhar das alegrias e dores, compartilhar dos momentos felizes, daqueles tristes, estar no momento no funeral e depois do aniversário no dia seguinte. Isso é família, isso é igreja. É isso que Deus quer para nós, como igreja, todos compartilhando os momentos importantes e todos sendo igualmente importantes, porque temos na igreja como família, na igreja de Cristo, o mesmo sangue. Eu sou O positivo, Jorge O positivo também. Mas se fôssemos aqui uma igreja com 500 pessoas aqui dentro agora, ou 600, teríamos o mesmo sangue todos, o sangue de Cristo correndo em nossas veias espirituais. O sangue de Cristo correndo em nossas veias, no mais profundo do nosso ser espiritual. É o sangue de Cristo que nos faz irmãos, nos faz família. Eu posso ter ideias diferentes, eu posso ter pensamento diferente, eu posso ter uma série de entendimentos diferentes, até mesmo sobre a palavra. Mas não posso deixar de amar o meu irmão, de entendê-lo, de compreendê-lo, de acalentá-lo, de aceitá-lo em mim como meu irmão. Por isso somos a comunidade. Comunidade, uma unidade comum a todos. A igreja ela é comum a todos. A igreja ela pertence a todos. A igreja ela participa da vida de todos e todos da vida da igreja. É um intercâmbio dessa poderosa energia da comunhão, do amor e da força e do poder do Espírito em nós. É um sentimento que deve ser transmitido aos mais novos, como uma cultura de fé. Nós temos o costume de colocar o novo crente na classe da EBD. A última classe do prédio é dos 9 decididos. Aqui não. Mas geralmente a última classe do prédio é dos novos. Ah, é dos novos. Bota lá. Irmãos, lugar de crente novo é no meio de todo mundo. Para aprender, para ver bons exemplos, para aprender com os outros mais antigos aqui dentro, aí na segunda de Alagoinhas. É crente novo misturado com crente mais antigo e todos aprendendo, crescendo, evoluindo na fé. Eu fico preocupado, irmãos, quando vejo algumas igrejas que tiram as crianças do culto. Ah, tem um cultinho lá embaixo para as crianças. Eu pergunto, mas por quê? Por quê? A criança vai ser criada fora desse ambiente da igreja, 4, 5 anos, fora dos cultos normais, até ter 10 anos ou 11 e subir para os cultos. Eu acho particularmente antipedagógico, antididático, anticristão e de uma extrema inépcia por quem faz assim. Eu acho que lugar de criança é no culto. Corre, briga, ainda bem, irmãos.
A igreja é lugar de alegria, é lugar de vibração. Está correndo, deixa correr. O pai controla, a mãe controla, mas se por acaso a criança escapulir, correr, não tem porquê achar que perturba o culto. Crianças alegram os cultos na igreja. Aí uma vez por mês tem um culto, o cultinho. Aí vem a criança na frente, canta aquele negocinho, faz um gesto, uma pantomima qualquer. Aí, que bênção, estão crescendo na fé. Crescendo na fé, deslocados do núcleo da igreja. Eu não acho que isso seja crescimento. Eu acho que é uma exclusão antididática e que não vai ajudar em nada na construção de crentes que amam esse lugar, que amam a igreja de Cristo, que se entrosam desde cedo na igreja do Senhor. Aos 12 anos, Jesus já estava ensinando no templo. Ah, mas era Jesus, sim. E aí? E seu filho quem é? Seu filho é menos que Jesus aos 12 anos? Eu acho que não. Eu acho que toda criança é igual e merece seu espaço dentro do templo. É só opinião, não é nenhuma sugestão. Mais que nunca a igreja deve integrar os que creem e buscar ainda os que não creem. Ora, nós temos que se consolidar, integrar os que creem. Estão aqui dentro. Mas, por outro lado, e de imediato, buscar os que não creem. Ou seja, havia antigamente uma frase interessante na Jubacabe, que era a Juventude Batista, capital baiana, que era integrar para expandir. Consolidar para expandir, melhor dizendo. Consolidar para expandir. Parece um paradoxo, né? Mas é verdade, a gente precisa consolidar os crentes aqui dentro, nas nossas igrejas, consolidar quem vem lá de fora, sem saber nada, firmar essas pessoas para que possamos expandir a igreja de Cristo. A igreja precisa integrar para poder expandir e poder crescer. A igreja não é um lugar onde as pessoas estão simplesmente juntas umas das outras. É um lugar onde as pessoas devem estar comprometidas umas com as outras. Eu sempre falo aqui, até falei pregando na Esperança domingo passado, lá em Pituaçu, do pastor Silvio Rodrigues, eu dizia sobre o crente que se converte, vem para a igreja e depois cruza os braços. Fica ali sentado como se esperasse Cristo voltar. O cara vem, se converte, senta ali 2, 3, 10, 20 anos de braços cruzados esperando Cristo voltar. Não, irmãos, não fomos chamados para os céus, fomos chamados para a terra, para atuar aqui, para salvar pessoas pela palavra, levar o evangelho aos 4 cantos do mundo. O céu é outra história. Ninguém foi salvo para ir para o céu. Você foi salvo para trabalhar, para agir na igreja do Senhor. O céu é um detalhe, é um bônus, é outra história. Tá? Se você está salvo, foi salvo, veio para a igreja para ir para o céu, está equivocado. Pregaram para você, é errado. Você foi salvo para trabalhar, para dar o melhor de si. O céu pode esperar. Sabe o João 3,16? João 3,16, todo mundo sabe. Porque Deus amou o mundo. Fala aí em sua casa. Isso. Fale para a pessoa do seu lado aí agora. Eu nem gosto disso, eu estou fazendo aqui agora. Diga para a pessoa o versículo todo aí. Tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ok, muito bom. Dá para ouvir de cá. Gostei. Mas sabe 1 João 3,16? Primeira carta de João, capítulo 3,16, diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É um versículo correlato a João 3,16. Nisto, melhor dizendo, conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É o amor de Cristo lá no Calvário. Esse amor que nos move para vivermos em união, em unidade, em família. Por isso, igreja é acolhimento, igreja é perdão, igreja é bem-estar. Agora, essa comunhão não pode ser somente para ser curtida entre nós. Eu sempre falo de comunhão produtiva. Eu estou em comunhão com o George para produzir essa videoaula. Eu estou em comunhão com outro irmão para fazer alguma coisa na igreja. Estamos juntos em comunhão para produzir um
uma campanha evangelística, algo do tipo. A nossa comunhão tem que ser produtiva, tem que dar resultado. Comunhão simbólica, apenas de firulas, apenas de pose, de abraços e beijinhos, que está até difícil agora, não é o ideal, não é assim que deve ser. A nossa comunhão tem que ter um ideal, um objetivo, um propósito. Comunhão com propósito, comunhão produtiva. É disso que precisamos na igreja. Estar em comunhão é muito fácil, mas comunhão para quê? Qual o objetivo dessa comunhão? A expressão uns aos outros é vista mais de 50 vezes no Novo Testamento. Somos advertidos a amar uns aos outros, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, admoestar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, honrar uns aos outros, suportar os fardos uns dos outros. Aí já pega um pouco. Mas suportar fardos se é para viver em comunhão, em família, viver o propósito de Deus para a sua igreja, tem que suportar os fardos uns dos outros. A igreja de Cristo e a igreja local só poderão crescer de verdade assim. Não dá para ser diferente. Ou você decide viver dessa forma, ou se a sua igreja não lhe permite isso, ou se você de alguma forma não se sente bem nela, ou você não tem colaborado para isso. Qualquer que seja a razão, meu irmão, se você não se enquadrou ainda no propósito de Deus, se põe a culpa no seu pastor, culpa na igreja, culpa nos diáconos, culpa em alguém, procure se analisar. O que eu estou fazendo na igreja de Cristo? Para que eu estou aqui? Qual é a razão em que fui colocado aqui? Por que o Senhor me colocou nesse lugar? O que eu devo fazer para ser melhor diante de Deus? Irmãos, não estamos aqui por acaso. De forma nenhuma, quando o Senhor nos salvou, já disse, fomos chamados para uma nova vida, um novo momento em que a nossa existência tem que fazer sentido. Sentido porque vivíamos lá fora sem nenhuma expectativa, nenhuma chance de perdão, nenhuma chance de salvação. Cristo vem, nos resgata, nos tira do mundo, do mal, da corrupção, de todo tipo de pecado e nos traz para o convívio entre irmãos. E qual a retribuição que damos ao Pai por tudo isso? Pastor, eu canto, eu oro, Não é a questão prática, irmãos. Não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer somente. É importante fazer alguma coisa. Mas é a compreensão que eu tenho do propósito de Deus para a minha vida como parte desta igreja. Eu preciso ter compromissos com Deus. E não somente práticas corriqueiras, não somente para cumprir uma tabela, uma exigência qualquer, uma agenda qualquer. Não. O Senhor nos chamou para ocuparmos um espaço produtivo, de grande significado nesse mundo e dentro da igreja. E é a partir da igreja que vamos ocupar mais espaço no mundo. É sim. Caso contrário, nós não iremos cumprir de forma nenhuma o que Deus tem para nós. Não adianta. Chamados, sim, para sermos alguém especial, pessoas especiais. Eu não digo melhores que as outras. Somos humanos ainda. Mais especiais. Vós, porém, sois, diz Pedro na sua primeira carta, verso 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim de proclamar. Há um propósito. Chamados como raça eleita, sacerdócio, propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus, irmão. A gente vê esse adesivo nos carros aí, propriedade de Jesus, na casa da pessoa, no carro, na empresa,
Deus não quer seu carro, não quer sua casa, não quer seu dinheiro. Deus quer você. É a sua vida, que é propriedade exclusiva do Senhor, com o propósito de anunciar a pessoa de Cristo. É propriedade com propósito. Quando Deus nos adquiriu em Cristo, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos fez um sacerdócio santo, uma raça eleita, Ele quer que com isso sejamos agentes multiplicadores dessa graça que nos resgatou. Há um propósito, a fim de, com propósito de, há um propósito nesse chamado do qual ninguém vai poder fugir, e aquele que foge faz com que a igreja de Cristo, não é a igreja Acibe de Alagoinhas, nem Mares, nem Sião, nem a primeira de Alagoinhas, não, nem a Belém aí na cidade, não. Eu falo da igreja de Cristo. Ela perde o propósito para o crente que nega-se a agir dessa forma, a se entregar para o Senhor, diz: Senhor, usa a minha vida para que a tua igreja seja conhecida, para que a tua palavra seja conhecida, para que o teu nome seja conhecido. Aos Coríntios, Paulo escreve no capítulo 1, versos 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eis o compromisso, o grande primeiro compromisso da igreja, é pregar a palavra. Tudo mais são detalhes da vida com Cristo, da vida com Deus, da vida em igreja. Cantar, fazer assembleia, pintar a igreja, fazer programação de senhoras, de homens, de crianças, adolescentes, idosos, noivos, casados, solteiros, viúvos, enfim. São alguns complementos. Mas a razão da igreja existir, essa aqui, a primeira grande razão, é proclamar o nome de Jesus. O segundo grande compromisso é transtornar o mundo. Ah, sim, transtornar o mundo. Pastor, fomos chamados para fazer uma agitação nesse mundo e não para nos conformarmos a ele. Atos 17, 6 diz assim: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também até nós. Esses que têm transtornado o mundo chegaram também até nós. Aqueles homens que prenderam os discípulos não disseram: esses que têm se conformado com o mundo, esses que fazem igualzinho ao mundo, esses que estão de acordo com o mundo, chegaram também aqui. Ora, irmãos, não faria nenhuma diferença se naquela cidade chegassem pessoas iguais a todos que ali já estavam. Era isso que Deus queria fazer com Jonas lá em Nínive. Vá lá e pregue, apresente-se como um cara diferente. Você é um profeta de Deus. E Jonas pulou fora. Deu um mau trabalho a Deus para ele pregar essa palavra ali em Nínive. Irmãos, Jonas seria diferente. Jason era diferente. Os apóstolos eram diferentes. E onde chegavam, transtornavam. Fomos chamados para transtornar. E esse é o segundo grande compromisso. Não para conformação, não para estarmos iguaizinhos ao mundo, mas para contrariar, mostrar que é possível de outro jeito, mostrar que é possível de outra forma, mostrar que é possível e é necessário fazermos um mundo diferente. Romanos 12, 2, bastante conhecido, texto bastante falado, é bem claro nisso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quanto mais o crente renova a sua mente, mais diferente do mundo ele fica, mais impacto ele causa, mais a igreja fica fortalecida, mais ela impacta a sociedade e mais ela atende ao propósito de Deus. Insistimos muitas vezes em fazer missões nos 4 cantos do mundo. E ao nosso redor há muitas e muitas nações não alcançadas em diversos sentidos. Não alcançadas pelo alimento, pela justiça, não alcançadas pelo amor,
não alcançados por uma palavra de carinho, não alcançados pela libertação dos vícios. Há muitas nações ao nosso redor, mas nós queremos focar muito mais distante. Eu era pastor de uma igreja e chegou uma moça e disse: pastor, ovelha, eu quero ser missionário. Eu disse: graças a Deus. Onde você quer ser missionário? Eu quero ser na Austrália. Na Austrália Olha, você começa aqui em Mata de São João, tendo um trabalho começando lá, você começa estagiando, pregando, falando de Jesus, pessoas de Mata de São João. Não, meu chamado é para a Austrália. E hoje não está em lugar nenhum. Nem Mata de São João, nem Austrália. Outra foi me procurar, querer ir para Miami, ser missionário em Miami. Aí eu também quero. Me leva para lá que eu quero, estar lá na Ocean Drive e tal, em Miami. É muito fácil você sonhar com missões em lugares distantes, inusitados, e alguns até luxuosos. E ao seu redor, as pessoas aí ao seu redor, a igreja tem um trabalho na Nova República, maravilhoso, a irmã Eliane está lá trabalhando há bastante tempo. É isso que tem que ser feito. É lá para dentro do mato, na favela, pregar a palavra. É muito cômodo você pregar em Miami, em Paris, em Nova York, em Sydney, na Austrália, mas vá pregar aí na Nova República, você vê como é que funciona a coisa no mundo perdido mesmo. Mundo de pecado, mundo sem assistência, mundo sem justiça, mundo de pessoas bastante carentes. É preciso entender, irmãos, que o Senhor nos chamou para pregar a palavra em qualquer lugar, e quem escolhe é Ele. E se a nossa religião é somente formal, ela é pro forma, nós fugimos do propósito do próprio Cristo. Quando perguntaram a Jesus, você veio fazer o que aqui? Não deu discurso, não escreveu uma tese, ele não desenhou um organograma de uma junta de missões mundiais ou nacionais, não fez um projeto megalomaníaco de missões. Ele vira para o cara e diz assim: vim buscar e salvar o que se havia perdido. Pronto. Não é outro o motivo da vinda de Cristo aqui na terra. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e a igreja não pode se perder disso. Se ela foge do seu compromisso, se ela se esconde disso, de buscar e salvar o que está perdido, é melhor que ela feche as suas portas e alugue o ponto para um supermercado. Em Tiago 1,27, está escrito sobre o amor praticado. A igreja como amor prático, e Tiago diz que a religião verdadeira é assistir aos órfãos e às viúvas nas suas necessidades. É isso que se espera da igreja de Cristo. A igreja não é o CNPJ, não. É você, meu irmão, que me ouve nesse momento. É a igreja saindo para a rua, atendendo à fome, levando roupa, levando gêneros de primeira necessidade, comida às pessoas, justiça. Olha, eu vou dizer uma coisa que vai ofender alguns irmãos nesse momento. Me perdoe, pastor Gomes. Eu fico entristecido quando vejo igreja vendendo roupa de R$1 para fazer bazar, para construção, para pintar a sala das crianças, para comprar um teclado. Roupa de R$1, irmão, você dá de graça às pessoas. Aí vem um pobrezinho lá na favela com e quer comprar uma roupinha do bazar, tem R$1 só, quer comprar o pão, mas vê aquela camisa que valeria, quando era nova, valia 200, agora você vende por R$1, ainda cobra R$1, depois de usar 3 anos a camisa, 4 anos a calça, 5 anos o sapato, aí você vende por R$1 para quem não tem nada. Eu acho, particularmente, imoral. Tá? Já fiz isso, confesso. Onde pastoreei, permitia fazer isso. Mas se hoje pastoreasse a igreja, eu ia mudar essa visão, porque não se vende coisa usada, se dá. Você limpa, lava, passa ferro e dá ao pobrezinho que não pode comprar uma de R$200 e tira R$1 do pão para comprar uma camisa. Que tipo de igreja, que tipo de amor prático é esse, irmãos? Me perdoa, pastor Gomes. Não estou aqui para doutrinar a sua igreja, é opinião minha. Mas me envergonho quando vejo aquele bazar
pendurado um bocado de roupa velha a R$ 1 e a R$ 2 para fazer algo na igreja, como se nenhum dinheiro entrasse na igreja, hora nenhuma, a não ser por aquele bazar. Esse sentido de comunidade tem que extrapolar a igreja. Somos aqui dentro comunidade, mas o nosso acesso à comunidade ao redor deve ser bastante expressivo, irmãos. A igreja se projeta, concluindo, para os céus. Não fomos chamados apenas para esse momento aqui. Paulo diz que se a nossa vida, a nossa fé, a nossa relação com Deus se contenta apenas com esse momento, somos os piores de todos os homens. Há uma esperança de um dia estarmos nos céus adorando ao Senhor. A igreja ensaia aqui para exercer a sua cidadania celestial. Não há outro jeito de sermos igreja se não formos movidos pela esperança também. Essa esperança de que um dia chegará em que o Senhor vai nos levar como igreja, nos arrebatar, nos colocar na glória celestial e não haverá outra forma, irmãos, de acessarmos os céus se não for a partir daqui da terra, crendo que o Senhor tem o melhor para nós, tem o melhor para a sua igreja, tem o melhor para esse mundo a partir da igreja. Eu estou aqui procurando um texto em Efésios, capítulo 3, 20 e 21, que fala da igreja que vive na esperança. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, a igreja precisa ver essa esperança de que aqui construímos parte da nossa história eterna. Tem crente que não gosta de vir para a igreja, não gosta de compartilhar dessa convivência. Eu pergunto, o que esse cara vai fazer no céu, pastor Gomes? Se nem aquele gosta de estar no domingo pela manhã, domingo à tarde, domingo à noite, numa quarta-feira ou quinta-feira, no culto de oração, e pretende ir para o céu, onde a igreja não tem hora de começar nem de acabar, é eterna. A adoração, o louvor, a exaltação a Deus serão eternos ali, e o crente não está querendo sequer vir para a sua igreja. Agora não que há desculpa da pandemia, mas tem crente que não vem desde a peste negra lá na Espanha, há muitos anos que não vem na igreja. Então é preciso entender com urgência que o nosso compromisso com Deus, irmão, passa pelo compromisso com a sua igreja, com essa agência que ele deixou aqui para representar o seu reino, e como servos deste Deus, como salvos por esse Cristo, devemos honrar o seu projeto de igreja e fazê-la cada vez melhor, mais abrangente, mais aberta, mais acolhedora, mais amável. É preciso entender aqui dentro a humanidade um do outro. Aqui ninguém é totalmente santo, ou absolutamente santo. Estamos num processo de santificação. E se algum irmão erra, carece de acolhimento, carece de carinho, de palavra, de amor, e não de ser enxotado. Eu acho que nós somos o único exército, como alguém já disse, que deixa para trás os seus feridos. O crente se feriu, tomou uma flechada do capeta, larga para trás. Esse já era, morreu, não serve mais, está contaminado. Não, não é assim, irmãos. Eu acho que essa guerra é guerra. Estamos todo dia lutando contra as forças do mal. E toda guerra baixa de dois lados. Quando o Senhor fala de guerra, quando a palavra fala de guerra, quando Paulo fala da guerra espiritual, ele não diz que é paredão, pegar o capeta, os demônios, quem que seja, os malignos, os espíritos que podem nos assediar, executar no paredão. Não é essa a ideia. Paulo fala de guerra, e eu acho que guerra tem baixa de ambos os lados. E quando o demônio cai ferido pela palavra, pela oração, com certeza alguém o leva lá para o inferno adentro. E porque nós, como servos do Senhor, inspirados pelo Espírito Santo, a enfrentarmos essa guerra de todos os dias,
quando alguém se machuca espiritualmente, quando alguém se fere espiritualmente, nós temos a tendência de abandonar. A igreja precisa repensar-se como lugar de pessoas doentes, e não como um clube de sarados, de sãos, de intocáveis, que não erram nunca, que não cometem nenhuma falha e que transcenderam a humanidade, não. A nossa humanidade continua conosco, permanece conosco. Essa transcendência se dará quando formos levados aos céus, arrebatados aos céus. Mas enquanto aqui estivermos, seremos todos os dias ofendidos, ameaçados por essa humanidade latente e pulsante em nós. Que a graça de Deus esteja sobre a CIB de Alagoinhas, sobre o ministério do pastor Gomes, sobre toda a sua equipe, sobre cada irmão que nos ouve nesse momento, sobre a sua casa, meu querido irmão, e que Deus nos faça cada vez mais uma igreja forte e poderosa para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós aprendemos sobre a Igreja de Cristo. E mais do que nunca, precisamos compreender que, como Igreja de Cristo nessa terra, precisamos realmente desenvolver um papel relevante dentro da sociedade. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Oremos. Deus, obrigado, Senhor, pela palavra ministrada nesta manhã. Obrigado pela disposição do coração do Teu Filho, que se dispôs, Deus, a nos ensinar e a nos lembrar o nosso papel quanto Igreja de Cristo nessa terra. Continua, Senhor, abençoando cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a próxima semana continuaremos a nossa EBD no Meet. Aguardamos vocês.